A paz do Senhor, meus amigos. Deus abençoe a todos. Passando aqui mais uma vez para deixar uma palavra para os irmãos. Quero agradecer a você que tem curtido, comentado e compartilhado, e também aqueles que têm aí nos seguido. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho de cada um de vocês. Quero deixar a palavra para os irmãos que se encontram aqui no Salmo 81, verso de número 11, que diz assim: Mas o meu povo não quis ouvir, Israel não me obedece ou não me obedeceu. Esse texto ele traz para mim, para você, uma das maiores e mais perfeitas verdades que existe entre o homem e Deus. A dificuldade de ouvir a Deus. Isso tem sido um dos motivos de mais tragédias no meio dos evangélicos, é justamente essa questão: aprendermos a ouvir e a discernir e obedecer à voz do Senhor. Visto que nós estamos vivendo num mundo onde nem todos que diz Senhor, Senhor, a Bíblia diz claramente, entrará no céu. Porém, nós estamos vivendo em meio a uma sociedade que tem facilidade de ouvir a voz do falso profeta, facilidade de ouvir a voz do picareta, do mentiroso, do enganador, do corrupto, mas quando se trata de ouvir a voz de Deus, nós deixamos a desejar. Por que isso acontece, pastor? Porque na maioria das vezes a manifestação da voz de Deus, ela não vem de acordo com a minha vontade. Ela não vem de acordo com os meus interesses. Ela não vem de acordo com o meu querer. E quando nós escutamos algo que não nos agrada, que não nos toca, que não nos move, à primeira vista, a nossa impressão que nós temos é justamente de rejeitar aquilo que nós escutamos. Mas quando se trata de ouvir a voz do anticristo, do falso profeta, do enganador, por que essas pessoas são escutadas? Por que essas pessoas têm credibilidades? Por que as pessoas acreditam nessas pessoas? Porque simplesmente elas chegam oferecendo aquilo que você quer. Elas colocam o doce na tua boca para depois colocar o amargo. E muitas pessoas têm sido enganadas por causa disso. Têm deixado de dar ouvido à voz de Deus, têm deixado de escutar a palavra do Senhor para dar ouvido a esse tipo de pessoa. E o texto me chama a atenção porque ele fala: mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não quer obedecer ou não me obedeceu. É triste nós lermos um versículo desse aqui e ter que concordar com o versículo. O meu maior prazer nesse momento era ler esse versículo aqui e discordar com ele. Mas infelizmente eu não posso fazer isso. Por quê? Porque a grande maioria daqueles que se dizem cristão, nos dias atuais, não estão obedecendo a Deus. Eles obedecem qualquer coisa, qualquer um que se denomina como Deus, mas não quer obedecer a Deus. Porque diferentemente do Deus que a sociedade nos apresenta, que esse mundo nos revela, o Deus dos céus, ele é um Deus que exige, ele é um Deus que cobra, ele é um Deus que corrige. E muitas vezes nós não queremos ser corrigidos, nós não queremos ser questionados, pelo contrário, nós queremos um Deus que passa a mão na nossa cabeça e diz que nós estamos certos. Mas essa pergunta é uma pergunta bastante interessante. Por que nós temos tanta dificuldade de ouvir a voz de Deus? E quando ouvimos, por que temos tanta dificuldade de discernir se é ele ou se é o inimigo que está falando? Eu já presenciei pastores dentro de templos religiosos, interpretando o demônio, entregando um recado para a igreja dizendo que era Deus. Eu já vi pastores mandar os membros ficar em silêncio para ouvir o que o demônio estava falando, para interpretar dizendo que era Deus. E isso aí ninguém me contou, eu presenciei, eu estava presente. Quando um demônio se manifestou dentro da igreja, em forma de profeta, e o pastor botou todo mundo para ficar em silêncio, e ali o demônio começou a falar na boca da pessoa, e o pastor
dizendo ele que estava interpretando que era um recado para a igreja. Mas poucos minutos depois, aquela pessoa caiu manifestada com o demônio e foi maior confusão. O pastor pediu à igreja para ficar em silêncio, para ouvir o demônio falar, para que ele pudesse interpretar o recado para a igreja. Por que hoje nós temos tantas pessoas com essa dificuldade? Primeiro, porque eles não se preocupam mais em ter intimidade com Deus quando se preocupavam antes. Segundo, ouvir a voz de Deus hoje já não é mais prioridade. Hoje, o ser humano quer ouvir a sua própria voz ou quer ouvir a voz daquele que o agrada. Mas aquele que o corrige, aquele que o chama a atenção, aquele que o cobra, ele ignora. É como aquele filho que toda vez que o pai vai tentar falar alguma coisa para educar ele, ele chama o pai de chato, enjoado, nojento, de velho, impliquento, manda viver a vida dele, pede para deixar ele viver a sua vida porque é direito dele. Assim somos nós. O desejo de Deus é impedir que eu e você sofra, mas o nosso desejo é quebrar a cara. Então eu quero deixar essa palavra para você. Salmos 81, verso 11. Mas o meu povo não quis me ouvir, Israel não me obedeceu. Pensa bem no que você está fazendo, porque toda transgressão e desobediência recebeu castigo. Deus, ele não é um Deus só que abençoa, não. Ele também é um Deus que pune, que corrige e que bota a pessoa no eixo. Ou ele tira ela do eixo de uma vez. A escolha é sua. Deus abençoe. Um bom descanso a todos. Querendo Deus, amanhã a gente volta novamente em nome de Jesus.